Bom, antes de qualquer coisa, agradecer a presença então aqui, Alexandre, pela presença de contribuir nesse nosso movimento, e Daniel Marão também, por estar à frente dessa iniciativa tão importante que é a multiplicação de conhecimento e conteúdo para as empresas. Vamos começar falando um pouco aí sobre o contexto tecnológico, transformação digital, e pedir a sua ajuda, a sua experiência, de trazer um pouco para nós aqui o que vocês têm feito dentro da organização a partir do olhar dessa transformação que a gente vem assistindo, sobreposição de gerações, correto? E também como é que gerimos esse capital intelectual, né? Ou seja, tem uma transformação contextual, temos gerações ainda trabalhando dentro das companhias e dentro da Vicunha, o que vocês têm trabalhado e gerido esse pessoal para um olhar futuro, presente e futuro? Bacana. Tá? Obrigado, Felipe, pelo convite. Primeiramente, o grande paradoxo que se coloca é a gestão desse capital intelectual, desse capital humano, versus a transformação digital e qual o contexto dentro das organizações que temos para possibilitar ou para, às vezes, dificultar ou até impedir que isso aconteça. Claro. O grande desafio é mesmo fazer uma transformação organizacional, né, que traga novos processos, uma revisão das práticas existentes e que com isso nós possamos atrair, né, e reter esse novo profissional que está diante de um desafio grande de transformação digital, automação contínua. Esse é o grande ponto, né? As organizações muitas vezes são pegas de surpresa com algo que não deveria ser assim. Perfeito. Na Vicunha nós tivemos essa clareza há um tempo atrás e começamos um reestudo da cultura, né, visando justamente uma transformação cultural da nossa empresa. Fantástico. Com um viés muito claro de revisitar os princípios de gestão, de liderança, sobretudo. Excelente. Para que esse profissional possa ter um ambiente verdadeiramente de desenvolvimento. E você falou do choque cultural, né? Nós temos minimamente 4 gerações trabalhando juntas. Olha só. Numa empresa já cinquentenária, uma jovem senhora de 50 e poucos anos, Muito bom. onde a gente tem a grande experiência dos antigos, claro, que é importantíssimo, instalado, maravilhoso, sem dúvida. E o novo entrante, o jovem, o milênio, o profissional com no máximo 22, 23 anos de idade, que tem muito a contribuir, principalmente nas partes de inovação, né, numa certa disrupção, melhoria de processo. Então, a gestão desse capital intelectual, desse know-how, passa muito por essa transformação cultural que a gente vem fazendo. E já temos surtido alguns efeitos positivos, ótimo, né, principalmente com a retenção de talentos, onde eles conseguem verificar na organização o seu real propósito. Que bacana. Esse propósito tem que ser declarado, esse propósito tem que estar visível. Latente, né? Latente, quase palpável para essa nova geração que entra, que é uma geração que já vem transformada digitalmente. Sem dúvida. Né? As competências deles são muito mais claras na rapidez, a agilidade, a simplicidade, né, de trafegar com as informações e a grande característica deles, um vírus da curiosidade que é cada vez mais crescente. Nós temos que dar resposta a essa. Muito claro, né? Muito claro, muito. Curiosos em aprender, desenvolver. Querem respostas. Querem muitas respostas. Porque já não vale mais. Não. Porque isso já ficou, isso já passou. Fantástico. Então, assim, a gestão do capital intelectual, do capital humano, é um desafio crescente. E as empresas têm que mapear a sua transformação organizacional. A cultura realmente consegue absorver essa inovação de pessoas, de processos, de ferramental, de maquinário, ou não? É uma cultura resistente. Olha só. Isso para a gente foi um ponto fundamental. Modelo mental. Sim. A principal modelagem organizacional começou no estudo de cultura. Excelente. Né? Que é fundamental. Muito bom. Bom, inevitavelmente, Daniel, vou ter que continuar essa pergunta dentro do viés aí que a gente acabou destacando, de transformação, gerações e capital humano, né? Conte um pouco para a gente o que a Grant Thornton vem trabalhando, fazendo, sob a sua liderança aqui no Brasil e também um pouco no mundo, aí, no contexto internacional. Perfeito.
Bom, a Grantota, nós acabamos de soltar uma pesquisa feita, um estudo, né? Que está disponível no nosso site, e foi recente a pesquisa, que um pouco da visão do que é 2030, do novo profissional 2030. Né? Foi um estudo bem interessante, mas o resultado é totalmente em linha com o que o Alexandre comentou aqui, que é cultura e liderança. Não tem... Cultura e liderança, são pontos centrais. Centrais. Você tem por trás, lógico, a questão da transformação digital, você tem o IoT, você tem machine learning, você tem inteligência artificial, sem dúvida são novas capacitações que os profissionais vão ter que desenvolver, né? Em termos de tecnologia, não tem como, o mundo está mudando e os nossos profissionais têm que estar inseridos e buscando o desenvolvimento. E com isso vem a questão das gerações, né? Alinhado a isso, nós temos também, pensando um pouco em termos de, globalmente, países desenvolvidos, onde a educação, ela é comparada à nossa realidade, ela é melhor, né? Então, nós temos aqui no Brasil um desafio, a educação, né? Os profissionais que estamos recrutando, qual o nível de educação ele está tendo em termos da graduação, né? E nós temos que, quando não tão desenvolvido, investir muito na questão do desenvolvimento dessas pessoas, principalmente, não só, mas principalmente em termos de tecnologia. Então é um desafio gigantesco, não é fácil, mas o cerne da questão é liderança. Nós temos que globalmente mudar ou transformar um pouco a visão de como o líder tem que ser para conseguir acompanhar esse movimento em termos de transformação digital e gerenciar pessoas, né? E, por meio da liderança, mudar essa cultura dentro da nossa organização. Né? Então, inserido a tudo isso, entender um pouquinho os mais jovens, né? E como buscar essas habilidades ou essa diversidade para a nossa organização. Então, um ponto da nossa estratégia de fato, ter mais diversidade na nossa organização. Mais diversidade. Isso é estudo comprovado, e quanto mais diversidade você tiver, mais inserção você tiver das pessoas na organização, o resultado ele é muito melhor. Do ponto de vista do resultado final, em termos de mudança, transformação, é muito melhor do que se fosse, por exemplo, ter uma empresa, na sua maioria, como homens. Perfeito. Né? Ou só com conhecimento de formação? Informação por mentalidade, forma de pensar diferente, você consegue trazer um resultado muito melhor para a organização. Conhecimento orgânico, inclusive reflete no resultado. Reflete no resultado, né? Agora, tudo isso é cultura, né? Como você transforma país para país, mas Brasil em termos de talvez uma cultura um pouco ainda machista, para ter uma cultura onde se consiga inserir muito mais mulheres dentro da organização, né? E aí, fora a questão de remuneração, mas aceitabilidade e a questão da diversidade também, né?